Em um belo dia no 37º ano da Era Meiji, este é Sugimoto. Ele estava participando da guerra entre a Rússia e o Japão com seu amigo. Quando o comandante deu a ordem, Moto e seus camaradas avançaram em direção à base inimiga. Os soldados russos responderam com tiros e bombas. Muitos dos camaradas de Moto caíram em meio à chuva de balas. Moto também foi atingido, mas desafiou a morte e avançou direto na formação russa. Moto começou a lutar ferozmente, matando enquanto gritava: "Eu sou Moto imortal!" Sozinho, ele transformou corpos em montanhas. Alguém pensaria que com tais feitos ele receberia uma medalha após a guerra. Mas quando a guerra acabou, Moto teve que procurar ouro, juntando moedas em Hokkaido, apenas porque não suportava ver o comandante e o matou, ou talvez fosse porque usava um trapo amarrado no pescoço. Sabendo que Moto precisava de dinheiro, um tio bêbado próximo contou-lhe uma história. Claro, estava relacionada ao ouro. Há muito tempo, nas margens de um rio em Hokkaido, havia pepitas de ouro do tamanho de grãos de feijão. As pessoas ali podiam coletar até 30 momi por dia. Durante esse tempo, alguns Ainu armazenaram toneladas de ouro para se preparar para lutar contra as forças japonesas, porque mesmo após a restauração Meiji, essas tropas ainda oprimiam o povo. Então um bandido apareceu. Ele matou todos os Ainu e levou o ouro. Perseguido pela polícia, ele teve que esconder o ouro, mas foi capturado antes de poder contar a alguém o local. Ele foi preso na prisão de Abashiri, aguardando execução. Ele queria revelar o esconderijo aos seus camaradas do lado de fora, mas ele não escreveu uma carta sabendo que os guardas a roubariam. Havia um guarda particularmente cruel que cortou o tendão de Aquiles de um ladrão para evitar que ele escapasse. Nessa situação, o bandido teve uma ideia: tatuagens. Ele tatuou o código para a localização do ouro nos corpos de outros prisioneiros no corredor da morte. O código só poderia ser decifrado pelo seu camarada. No entanto, alguns guardas souberam do plano. Então ele enviou alguns prisioneiros tatuados para procurar o ouro. Mas ele não esperava que aqueles prisioneiros matassem todos os guardas e escapassem. Foi onde a história terminou, porque todos os prisioneiros escaparam e ninguém sabia onde estava o ouro. Após contar a história, o tio adormeceu imediatamente. Moto garimpou um pouco, em seguida foi aquecer as mãos. Ele se lembrou da guerra russo-japonesa. Na época, o amigo de Moto o havia convidado para garimpar ouro quando a guerra terminasse. O amigo tinha uma esposa com má visão que precisava de tratamento e uma criança para cuidar, mas parecia que ele nunca os veria novamente. Mais tarde, o amigo de Moto foi morto. Ele implorou a Moto que cuidasse de sua esposa e filho. Saindo da lembrança, Moto encontrou o tio sóbrio e apontando uma arma para ele, dizendo que tinha revelado demais. Mas este não era um homem comum, era o imortal Moto. Moto calmamente o desarmou. O tio fugiu de medo. A princípio, Moto não tinha acreditado no história, mas agora entendia. Moto começou a carregar seu rifle para ir atrás do velho. Para sua surpresa, quando o encontrou, ele já era um cadáver ressecado. Ao examiná-lo, Moto viu que o homem tinha sido atacado por um urso. Moto tirou a camisa do homem e, com certeza, havia uma tatuagem com um código. Ele ficou eufórico, como se tivesse encontrado ouro. Bem, a verdade, Moto encontraria ouro. Ele se apressou em esconder o corpo do velho antes que o urso voltasse. Infelizmente, o urso encontrou Moto. Sua arma travou, então Moto correu para um penhasco. Quando o urso investiu, uma flecha o abateu. A atiradora era uma garota Ainu. Após a morte do urso, a garota começou a remover a carne ao redor da flecha envenenada. Quando Moto contou a ela que o velho tinha sido atacado, a menina ficou surpresa. Este tipo de urso tinha acabado de sair da hibernação e ainda não podia comer. Apenas um tipo caçava no inverno, o matucarupi, um urso pardo. Eles não hibernavam e eram extremamente agressivos. A garota perguntou o que Moto planejava fazer com o corpo. Ele disse que o levaria para uma aldeia próxima. A garota achou isso imprudente, já que esse tipo de urso perseguiria qualquer um que roubasse sua comida. Mas agora Moto não podia desistir do tesouro bem na frente dele, e também não podia contar para a garota sobre isso. A garota sugeriu que Moto lutasse contra o matucarupi. Como soldado, Moto não tinha medo de lutar, mas embora ele fosse habilidoso em combate, ainda precisava de alguém experiente em matar ursos para apoiá-lo. Vendo que essa garota Ainu era bastante honesta e genuína, Moto decidiu revelar o segredo do ouro para ela. A garota concordou em ajudar Moto, porque entre os Ainu que foram mortos estava o pai dela. À noite, os dois acenderam uma fogueira e usaram o cadáver para atrair o urso. Ao examinar o cadáver, a garota Ainu percebeu que o velho não tinha intenção de compartilhar o ouro com ninguém. Ele havia matado e esfolado os outros prisioneiros. Agora Moto pensou em esfolar o velho, mas era tarde demais.
O urso chegaria antes que pudessem terminar. Eles precisavam acender fogueiras ao redor da área para aumentar a visibilidade durante a noite, e quando a manhã chegasse, teriam a vantagem. Enquanto Moto estava recolhendo lenha, ele encontrou o urso pardo e imediatamente deu um soco nele. A garota, ao ouvir a voz de Moto, veio para apoiá-lo, mas estava escuro demais para ela ver algo para atirar. Moto agarrou-se à parte inferior do urso para que ele não pudesse atacá-lo. No momento em que a garota teve uma linha de visão clara, ela atirou no urso, mas Moto, que estava por baixo, o apunhalou com uma faca, fazendo-o fugir. Quando Moto se separou do urso, ele imediatamente virou sua atenção para atacar a garota. Foi tão rápido que ela não conseguiu puxar sua flecha a tempo. Felizmente, um lobo branco saltou e lutou com o urso no lugar dela. A garota então apontou para Moto a direção do coração do urso. Ele mirou e atirou, mas a bala não conseguiu perfurar sua pele espessa. O urso investiu contra Moto, que gritou: "Sou imortal!" Pouco antes de deixar o urso se empalar na faca montada na ponta de seu rifle, matando-o, a garota reconheceu a bravura de Moto e se apresentou como Asirpa. Enquanto ele lidava com o urso, Asirpa revelou que seu pai havia sido morto durante o transporte dos cachos. Ouro pontuou outra, seus corpos foram retalhados e dados de comer aos animais. Ela ainda não sabia quem havia matado seu pai. Modo propôs que eles procurassem o ouro juntos. Ele só precisava de uma pequena quantia para ajudar a esposa de um amigo falecido. Asirpa não achava que Modo iria ao ponto de caçar e esfolar os outros prisioneiros fugitivos. Na crença Ainu, um urso que mata e come pessoas torna-se um deus maligno e é banido para o inferno. E ela também não queria matar pessoas, mas Modo riu e disse que se matar pessoas significava ir para o inferno. Então ele deve ter um assento na classe executiva direto para baixo. Modo então sacou sua faca e começou a esfolar o corpo do velho prisioneiro. Ele disse a Asirpa que o homem que tinha matado seu pai ainda estava dentro da prisão. O governo não executaria nenhum dos prisioneiros até encontrar a localização do ouro. Uma vez encontrado o ouro, os prisioneiros não seriam mais necessários. Portanto, ao ajudá-lo a procurar o ouro, ela também estaria vingando seu pai. Eles trabalhariam juntos em uma parceria ganha-ganha. Ele faria as mortes e ela o ajudaria com sua inteligência. Modo precisava de dinheiro, Asirpa precisava de vingança. Objetivos diferentes, mas o mesmo caminho. Se cooperassem, ninguém poderia parar eles. Na manhã seguinte, Modo e Asirpa montaram armadilhas para esquilos. De acordo com Asirpa, carne de esquilo era deliciosa. Já que o ouro ainda estava em Hokkaido, os prisioneiros fugitivos provavelmente também ainda estavam na área. Então Modo começaria a caçá-los. Eles não sobreviveriam muito tempo nas montanhas, então provavelmente se reuniriam nas cidades maiores. Ele começaria por lá. As principais cidades em Hokkaido incluíam Sapporo, Hakodate, Asahikawa e a cidade em que estavam no momento, Otaru. Uma vez na cidade, Modo foi a uma casa de banhos termais. Enquanto tomava banho, perguntou às pessoas ao seu redor se haviam visto alguém com tatuagens estranhas. Embora se autodenominasse o demônio imortal, o corpo de Modo estava coberto de cicatrizes de todas as suas batalhas. Enquanto isso, Asirpa estava fazendo perguntas em um bordel. O dono do bordel percebeu que ela era Ainu e planejou vendê-la. Ela sacou sua faca e deu-lhe um olho roxo. No momento em que ele ia revidar, Modo apareceu, socou-o na garganta para calá-lo e aplicou-lhe um mata-leão para interrogatório. O dono do bordel disse que não tinha visto nenhum cliente com esse tipo de tatuagem, mas que outros tinham vindo perguntar sobre elas. Os dois continuaram a questionar as pessoas da área. Quando perceberam que alguém os estava seguindo, levaram-no para a floresta para expô-lo. O homem baixou a guarda e caiu em uma armadilha que Asirpa havia armado. Uma vez capturado, Modo o interrogou sobre o paradeiro dos outros prisioneiros. O homem nem sabia. Ele disse que, quando estavam se movendo juntos, o grupo de repente se voltou uns contra os outros. Ele teve sorte de escapar e não fazia ideia de onde os outros estavam. Como não havia informações úteis, Modo começou a trabalhar. Ele pegou sua arma e faca. Mas Asirpa voltou e disse que, se ele matasse o homem, a cooperação deles terminaria. Modo então amarrou o prisioneiro para que Asirpa pudesse desenhar a tatuagem. Enquanto ela estava desenhando, perguntou ao homem como era o líder. Ele mal teve tempo de responder antes que uma bala atravessasse sua cabeça. Modo agarrou Asirpa e a puxou para se esconder. O desenho agora estava manchado de sangue. Asirpa rapidamente espalhou os arbustos ao redor para criar fumaça e obscurecer a mira do atirador, em seguida fugiu com Modo. O atirador acompanhou seus passos para segui-los. Ele pisou em uma das armadilhas de Asirpa e perdeu a arma. Modo avançou para lutar com ele. Mas esse cara não era um amador. Ele facilmente tomou a arma de Modo e revelou sua identidade.
Pelo número no ombro dele, Modo percebeu que ele pertencia à 7ª Divisão de Hokkaido, a unidade mais forte do exército. Modo não queria problemas com esse homem, então ele se apresentou. Claro, o soldado não ia deixar ninguém ligado ao ouro escapar. Ele avançou sobre Modo com uma faca, mas Modo o virou e o imobilizou. A Zirpa chegou a tempo de impedir Modo de matá-lo. O soldado conseguiu escapar e fugiu. Modo balançou seu rifle e o atingiu na cabeça, fazendo-o tropeçar no rio. Modo explicou que se o cara sobrevivesse, a divisão dele iria atrás dos dois. Ele não queria matar, mas qualquer um que tentasse matá-lo, ele os mataria primeiro, matar ou ser morto. Era assim que ele sobrevivia no campo de batalha. De volta ao acampamento, a Zirpa tinha caçado 3 esquilos e planejava fazer carne moída de esquilo. Depois de os esfolar, ela deu um pouco de cérebro de esquilo fresco para Modo experimentar. Ele achou um pouco nojento, mas ainda assim comeu. Eles moeram a carne juntos. Depois, a Zirpa enrolou em bolas, adicionou alguns temperos e o cozinhou. Modo achou o prato surpreendentemente delicioso. Quanto ao soldado, ele teve sorte. Seus camaradas o encontraram e salvaram sua vida. No dia seguinte, Modo capturou outro prisioneiro fugitivo usando o mesmo truque antigo. Ele interrogou o homem sobre quantos tinham escapado. Parecia que as pessoas aqui odiavam os Ainu, assim como os judeus. O prisioneiro insultou a Zirpa, o que irritou Modo, mas a Zirpa disse para ele deixar pra lá. Ela avistou um coelho por perto, então os dois foram caçar. Assim que saíram de vista, o prisioneiro retirou uma lâmina de barbear que tinha escondido na boca. O nome dele era Shiro, conhecido como um mestre em fugas. Assim que a Zirpa pegou o coelho, Shiro fugiu. Modo disse a ela para voltar ao acampamento enquanto ele o perseguia. Shiro desceu por um penhasco. Modo ameaçou atirar nele, mas Shiro não estava com medo. Naquele momento, houve um som alto de estalo, como um tiro. A Zirpa reconheceu como o som de árvores se partindo. Era o frio. Um vento gelado havia baixado a temperatura para abaixo de 30 graus Celsius negativos, fazendo a água congelada nas árvores expandir e rachá-las. Enquanto perseguiam Shiro, tanto ele quanto Modo caíram em um lago congelante. A água gelada os fez sentir frio nos ossos. Eles tinham cerca de 10 minutos para se aquecer antes da morte. Shiro, um pouco descontrolado, começou a afiar um grande galho. Modo precisava da pólvora de suas balas para acender um fogo, mas todas tinham caído no rio. Sem querer morrer de frio, ele mergulhou de volta na água para recuperar uma bala. Mas Shira não era tolo. Ele fez um acordo. Moto teve que prometer deixá-lo viver em troca de ajuda. Quando Moto concordou, Shira cuspiu uma bala que havia escondido na garganta. Os dois homens começaram a fogueira juntos. Através da conversa, Moto soube que havia 24 prisioneiros fugitivos no total. Quanto ao amigo de Naparabo, Shira não sabia. A única pessoa que talvez soubesse era o líder da prisão. Quebra. Quando mataram os guardas, aquele homem roubou uma espada e os cortou um por um. Ele era um samurai da era Bakufu, Toshizo. Shira revelou que Naparabo havia instruído ele e os outros prisioneiros a irem para Otaru. Antes de se separarem, Moto aconselhou Shira a desistir do objetivo, já que até a divisão mais forte do exército estava caçando. Moto voltou para o acampamento ao cair da noite. A Zirpa havia cozinhado o coelho para ele. O sabor estava ótimo, mas algo estava faltando, então ele adicionou um pouco de miso. A Zirpa confundiu com cocô e se afastou com nojo, vendo Moto desfrutar tanto. A Zirpa parecia visivelmente decepcionada. No dia seguinte, a Zirpa levou Moto para caçar um urso. Ela encontrou uma toca de urso e disse a Moto para rastejar para dentro e atraí-lo para fora. De acordo com o pai dela, um urso não atacará alguém corajoso o suficiente para entrar em sua toca. Moto não gostou da ideia e sugeriu caçar outra coisa. Enquanto caminhavam, a Zirpa notou algo brilhando na montanha. Moto reconheceu como sendo uma mira. Ele rapidamente agarrou a Zirpa e correu. Uma equipe de 4 homens os perseguia usando esquis. Moto se escondeu na grama para ocultar suas pegadas, sabendo que não poderiam superá-los. Ele deu o mapa a Zirpa e os dois se separaram. Perdendo o rastro, a equipe enviou um homem para procurar a Zirpa enquanto os outros 3 foram atrás de Moto. Um deles parecia bastante astuto. Seguindo os rastros, ele percebeu que a Zirpa havia deliberadamente ido na direção oposta e então pulado para os arbustos. Mas na verdade, ela havia subido em uma árvore. Ele disse que não a machucaria e que estava apenas procurando por Moto. Ela pulou para ele pegá-la. De repente, um esquilo na árvore deixou cair um mapa. Quando o atirador percebeu que a Zirpa estava envolvida com Moto, ele carregou sua arma. Mas nesse momento, o lobo branco apareceu. Moto, por outro lado, foi capturado logo em seguida. Eles o conheciam como o demônio imortal, então estavam muito cautelosos. Sem outras opções, Moto desesperadamente pulou em uma toca de urso próxima.
Um homem queria usar fumaça para sufocar Moto, mas o outro não queria perder tempo e atirou diretamente na toca. Um urso investiu e matou um homem, enquanto o tiro acidental matou o homem ao lado dele. Restou apenas um homem. Após uma luta, ele matou o urso, mas morreu por perda de sangue. Moto emergiu com um urso em suas mãos. Ele não tinha certeza se deveria levá-lo de volta, temendo que Azirpa o transformasse em carne de urso moída. Enquanto isso, o lobo branco havia nocauteado o soldado restante. Este lobo era maior do que o tipo normal e continuou jogando o soldado de um lado para o outro até que ele perdesse a consciência. Azirpa o deteve antes que pudesse matá-lo e esfregou sua barriga como recompensa. Pouco depois, Moto voltou com um filhote de urso em seu estômago. E o lobo desapareceu. Azirpa ignorou o soldado e voltou para a aldeia com Moto. Ela descobriu o filhote de urso, mas o povo Ainu não comia filhotes de urso. Eles os levariam de volta para a aldeia para criar. O povo Ainu não parecia ter medo de Moto, e estava na verdade curioso sobre ele. Azirpa vivia com a sua avó, que também era a chefe da aldeia. Moto conversou com ela, mesmo que ele não entendesse a língua Ainu. Algumas crianças curiosas se aproximaram dele. Moto achou os nomes estranhos, já que todos tinham conexões com Cocô. Azirpa explicou que os Ainu nomeavam seus filhos com nomes desagradáveis para afastar os demônios. O antigo nome de Azirpa era Anus, e Moto pensou que os demônios fugiriam desse nome. A avó de Azirpa cuidou do filhote de urso. Azirpa aconselhou Moto a não se aproximar muito do filhote, pois a vila tinha o costume de devolver os animais aos deuses. Uma vez que o urso crescesse, eles fariam um ritual, que não necessariamente envolvia matar. A aldeia dependia da caça. Então os deuses animais eram muito importantes. Eles ofereciam gratidão aos deuses por protegê-los de coisas além do controle deles. O deus urso era o mais reverenciado. Azirpa achava melhor não se apegar demais ao filhote de urso para evitar a tristeza da separação depois. Moto achava que Azirpa era diferente do resto do povo Ainu. O nome dela até significava mudança futura. Do lado de fora, na neve, o tenente Tokushiro da 7ª Divisão havia chegado para procurar os 4 homens desaparecidos e Moto. Em outro lugar, o idoso Toshizu havia encontrado outro prisioneiro, Oshiyama, que estava em um bordel. Toshizu planejava lutar contra a 7ª Divisão para recuperar as peles com as tatuagens do mapa e pediu a ajuda de Oshiyama. No dia seguinte, Azirpa levou Moto para pescar. Havia muitos percas do mar e ela queria processá-los imediatamente, mas Moto havia esquecido de trazer uma faca, então apressou-se de volta à aldeia para buscá-la. No caminho de volta, ele encontrou Ozoma, tio de Azirpa, que avisou Moto sobre armadilhas que ele havia armado. Os aldeões não tinham uma boa opinião dos japoneses, mas como Azirpa tinha trazido Moto, eles confiavam nele e estavam menos desconfiados dele. Depois de conversarem por um tempo, Moto voltou para ajudar Azirpa. À tarde, eles trouxeram o peixe de volta para a avó de Azirpa cozinhar. Mais tarde, a sopa de robalo estava pronta. Moto a sorveu e até adicionou miso ao prato. Ele convidou a avó de Azirpa para comer, mas ela o repreendeu com um bastão. Nos dias seguintes, Moto ficou na aldeia de Azirpa. As crianças frequentemente faziam travessuras para espantar demônios. Quando Azirpa fazia isso, as crianças ficavam assustadas. Mas quando Modo fez isso, elas rapidamente correram para brincar em outro lugar. Naquela noite, Modo ouviu um uivo longo. Ele se lembrou de como o lobo branco frequentemente salvou Azirpa. Ozoma explicou que o nome do lobo era Retar. Quando Azirpa e seu pai foram caçar quando ela era criança, eles salvaram o lobo, e ele sempre ficou com deles, mesmo depois que o pai dela faleceu. No entanto, devido à natureza orgulhosa do lobo, ele nunca poderia ser domesticado. Certo dia, ele seguiu o chamado de seus instintos, deixando Azirpa crescer sozinha. Desde então, Azirpa sorria menos. Mas, recentemente, ela parecia mais feliz, talvez devido à presença de Modo. A avó de Azirpa pediu a Modo que cuidasse dela. E após pensar um pouco, Modo decidiu partir. Ele desejou-lhe tudo de bom e partiu durante a noite. No dia seguinte, Azirpa estava furiosa por Modo ter partido e estava determinada a puni-lo. Enquanto isso, Modo voltou ao bordel para perguntar ao dono se ele tinha alguma informação. O dono disse que um cliente com uma tatuagem como a de Modo tinha atacado uma de suas prostitutas. Modo então foi encontrar a mulher em um restaurante. Enquanto esperava, ele pediu soba, e após terminar sua refeição, o dono do restaurante levou soldados ao local. Modo iniciou o combate, mas não importava o quanto ele fosse imortal, tinha que se render ao cano de uma arma. Eles queriam matá-lo ali mesmo, mas então Toki chegou, insistindo que fosse ele a matar Modo. De volta à estação, Modo estava comendo doces e conversando para evitar a culpa. Mas Toki mencionou o soldado que Modo tinha salvado perto do rio, repetidamente mencionando as palavras imortal.
Claro, admitir ser o demônio imortal levaria à morte por bala, então Modo continuou a fingir ignorância. Então, Toki fez um argumento preciso de que Modo estava segurando o couro com o mapa do cofre de ouro. Modo continuou a fingir que não entendia, sugerindo que talvez a explosão tivesse arrancado uma parte do cérebro de Toki para fora, fazendo-o perder a cabeça. Irritado, Toki enfiou um espeto de doces na garganta de Modo. Modo já não estava se divertindo. Toki disse-lhe que se ele trabalhasse para ele, o libertaria. Toki precisava de mais pessoas espalhadas por Hokkaido para procurar o ouro, que seria usado para comprar armas da América, e então usar isso para derrubar a 7ª Divisão. Depois disso, ele planejava tomar importantes portos para rotas de comércio com o continente. Hokkaido seria dele. Modo considerava os planos de Toki uma empreitada fedorenta e perda de tempo. Naquela noite, Azirpa enviou Retar para seguir o cheiro de Modo na cidade. Mas o lobo acabou encontrando Shira. Aconteceu que, durante a troca de roupa, eles tinham trocado as meias. Ao ouvir que Azirpa estava procurando por Modo, Shira disse-lhe que ele estava na 7ª Divisão, e que, uma vez lá, a única saída era durante o Festival Bom. Percebendo que Modo estava em perigo, Azirpa insistiu que Shira a levasse até lá. Claro, Shira não queria ir para uma armadilha mortal, então ele rapidamente tentou escapar, mas Retar o pegou. Enquanto isso, Modo foi torturado por um dia inteiro. Os 2 soldados que ele havia derrotado anteriormente chegaram para se vingar. Quando eles puxaram suas facas, ele se levantou, revidou e continuou gritando que era imortal. Do lado de fora, Shira conduziu Azirpa até a sede da 7ª Divisão. Os 2 fizeram um plano para resgatar Modo lá dentro. Modo estava lutando, mas ainda estava amarrado. E os 2 soldados não conseguiriam sobreviver muito mais tempo se ele não estivesse contido. Modo foi levado para uma sala separada. Do lado de fora, Shira encontrou a localização de Modo. Ele fez um acordo com Azirpa. Ele a ajudaria se dividissem o ouro. Azirpa não se importava com o ouro, então ela concordou. Shira começou a amarrar uma corda das barras de ferro a um cavalo do lado de fora. Azirpa devia esperar o sinal para incitar o cavalo a arrombar a porta. O plano estava pronto. Shira usou gordura para lubrificar o interior para ajudar a salvar Modo. No entanto, os cavalos do lado de fora se assustaram ao sentir Retar. Os 2 soldados voltaram para matar Modo. Um ficou de guarda enquanto o outro trabalhava. Mas essa foi a última vez que o guarda viu seu camarada. Quando a porta se fechou, Modo se libertou das amarras e matou o soldado. Quando Toki chegou, Modo estava quase morto. Não querendo que ele morresse facilmente, Toki ordenou que seus homens o levassem ao hospital. Ele precisava encontrar o esconderijo antes que Modo morresse. Quando Modo saiu, Toki ficou para inspecionar o corpo. Era estranho. As feridas não pareciam feridas de batalha. Quando ele removeu a camisa, descobriu que Modo havia roubado os órgãos do soldado para simular os ferimentos. Enquanto isso, Modo ressuscitou, derrubando um soldado após o outro. Toki pegou um cavalo e foi atrás dele. Azirpa atirou no cavalo de Toki, mas mesmo sem o cavalo, Toki manteve sua velocidade. Ele optou por não atirar em Modo e a flecha destinada ao cavalo foi evitada por Azirpa para impedir que Toki os rastreasse. Ao retornar ao quartel-general, estava em chamas. Toki não estava preocupado porque já havia se coberto com o couro. Modo voltou para se encontrar com Azirpa. Ela usou o bastão da família para puni-lo primeiro. Mais tarde, Shira reuniu todos e informou que não conseguiu pegar o couro. Deixando isso de lado, ele estava com bastante fome e planejava cozinhar o cavalo. Levar o cavalo com eles os tornaria muito conspícuos, então decidiram comê-lo. Ele faria sukiyaki, um prato popular na época. Shira foi procurar ovos para que Azirpa e Modo pudessem lidar com a carne. Ele se sentia um pouco constrangido porque, se algo acontecesse com ela, ele não saberia como explicar isso para as pessoas da vila. Azirpa jogou um pedaço de carne no rosto de Modo para que ele pudesse usá-lo para tratar seu ferimento. Optar por ir com ele foi decisão dela e ela não gostava de ser vista como uma criança que atrapalharia os outros. Naquela noite, depois de reunir todos os ingredientes, o sukiyaki estava pronto. Quando a carne estava cozida, tudo o que tinham que fazer era mergulhá-la em ovo e comer. Azirpa descobriu algo estranho na sua porção. Parecia fezes. Modo continuava explicando repetidamente que não eram fezes, mas Misoki deixou o prato mais saboroso. Azirpa provou relutantemente e ficou surpresa com o quão delicioso estava. Enquanto isso, Toshi foi encontrar-se com um bandido para discutir uma potencial aliança. Quando as negociações falharam, um conflito surgiu entre os 2 lados e Toshi derrotou facilmente os bandidos. Apesar de sua idade, Toshi ainda era muito corajoso. No
No dia seguinte, Shira foi à cidade sozinho para reunir informações. Moto e a Sirpa decidiram manter-se discretos por um tempo. Os dois foram caçar para cervo, mas depois de um tempo, Moto começou a se sentir cansado e com sede. A Sirpa encontrou uma videira com muita água dentro. Ela bebeu primeiro, mas bebeu demais. Moto lutou, mas conseguiu beber um pouco também. A Sirpa então fez uma ferramenta para Moto andar na neve. E eles se aventuraram mais fundo nas montanhas, onde encontraram sinais de um cervo marcando seu território. A Sirpa usou a herança da sua família para bater na árvore e atrair o cervo. De fato, ele apareceu. Mas na pressa, Moto errou e acertou o veado na traseira. Eles rapidamente perseguiram, mas inesperadamente, a Sirpa notou as pegadas de um cachorro e 2 pessoas. Um deles estava mancando. Aconteceu que o soldado que a Sirpa tinha deixado para trás ainda estava vivo e estava com o melhor caçador de ursos de Hokkaido, Nihei, que tinha acabado de matar um urso com uma única bala. Eles souberam que o nome do soldado era Tanigaki. Nihei já tinha caçado 20 ursos e seu objetivo era caçar o lobo antigo. Seguindo o rastro, a Sirpa e Moto encontraram um cervo escondido debaixo de uma árvore. A Sirpa o atrairia enquanto Moto o emboscaria. Mas como ele não era bom com arco, deixou o cervo escapar. Naquela noite, Moto sentou-se em um canto, decepcionado consigo mesmo. No dia seguinte, continuaram rastreando o cervo. A Sirpa notou as pegadas irregulares e percebeu que o cervo estava enfraquecendo devido aos seus ferimentos. Assim que localizaram o cervo, dessa vez Moto se moveu lentamente para uma posição onde pudesse facilmente mirar. A Sirpa atraiu o cervo para fora. Mas assim que investiu, Moto hesitou e errou. Memórias do campo de batalha passaram por sua mente, fazendo-o vacilar. Felizmente, Reta entrou e capturou o cervo. Embora ferido, o cervo ainda investiu em direção a Moto com olhos determinados, muito parecido com ele mesmo em batalha, disposto a investir até o fim, mesmo que significasse a morte. A Sirpa abriu a barriga do cervo e colocou as mãos de Moto dentro para aquecê-las. Ela explicou que, como qualquer ser vivo, quando morre, sua carne ajudaria a sobreviver e a nutrir a terra. Sua vida não foi desperdiçada. Enquanto começaram a preparar o cervo, Reta sentiu alguém se aproximando e pediu que a Sirpa saísse. Eles rapidamente pegaram o que precisavam e partiram. No momento em que Nihei e Gaki chegaram, o habilidoso caçador identificou facilmente os rastros deixados por a Sirpa, Moto e o lobo. Os dois começaram a planejar caçar o lobo. Moto e a Sirpa retornaram ao abrigo e descobriram que Shira havia voltado. Ele até trouxe um pouco de álcool para uma celebração. Quanto às informações que Shira obteve de um comerciante de peles, ele revelou que um homem preso no ano passado por 3 assassinatos tinha aparecido recentemente em Oteru. O homem era um caçador habilidoso chamado Nihei. Enquanto isso, Gaki também tinha visto a tatuagem de Nihei, mas agora estava dividido entre 2 escolhas: para matá-lo e retornar ao exército, ou caçar o lobo com ele. Gaki veio de uma família de caçadores bem conhecida e, por alguma razão, escolheu ficar com o exército. No entanto, o sangue de um caçador ainda corria por ele. E ele estava determinado a trazer de volta a pele do lobo. A Sirpa sabia sobre Nihei e que ele tinha um cachorro Ainu com ele. Shira ouviu dos comerciantes que estavam dispostos a comprar uma pele de lobo branco por um preço alto. A Sirpa imediatamente percebeu que Retara estava em perigo. No entanto, era difícil ir até lá sem visibilidade adequada, então decidiram esperar até de manhã. Enquanto isso, Gaki e Nihei voltaram ao local onde o corpo do cervo estava, esperando ver o lobo novamente. Infelizmente, de manhã, tudo o que encontraram foram fezes de lobo, sugerindo que o lobo os observava o tempo todo. Gaki teve uma ideia e começou a tirar suas roupas para atrair a atenção do lobo. Enquanto isso, Nihei estava escondido na floresta, esperando para atirar. Logo, o Retara apareceu. Se mostrasse a cabeça, se tornaria apenas mais uma espécie extinta. Mas quando se revelou, uma flecha foi disparada, fazendo o Retara fugir e Nihei também perdeu o tiro. Shira e Moto chegaram ao local do velho caçador, e Moto estava pronto para atirar nele se ele tentasse se mover. O cachorro dourado apareceu, mastigando a arma de Moto, mas Moto rapidamente usou uma faca para cortar alguns dos dedos de Nihei. O velho retaliou balançando sua arma no rosto de Moto. Moto ganhou tempo para permitir que Shira recuperasse a arma do cão dourado. No entanto, assim que recuperaram a arma, Gaki fez a Sirpa refém. Moto, não querendo que ela testemunhasse violência, disse a Shira para abaixar a arma. Nihei então amarrou os dois e disse a Gaki para levar a Sirpa embora, para que ele pudesse lidar com... Enquanto eles se viravam para ir embora, Moto e Shira conseguiram escapar. Moto, um mestre em fugas, agora precisava descobrir como resgatar a Sirpa. Gaki tinha levado a Sirpa para fora da floresta, mas infelizmente para ele, pisou em uma armadilha e foi ferido, deixando-o com apenas uma perna funcionando.
Se ele não recebesse atendimento médico em breve, ele morreria devido ao ferimento. A Sirpa usou uma faca para cortar a carne infectada. Logo depois, o velho caçador apareceu novamente. Sabendo que a Sirpa tinha uma conexão próxima com o lobo, ele a usou como isca para atrair a criatura. Os lobos foram durante muito tempo considerados extintos nessas montanhas, mas o que ele queria não eram algumas moedas, era a pele do último lobo vivo aqui. O velho caçador amarrou a Sirpa a uma árvore, e de fato o lobo apareceu. Ele avançou em um padrão de zigue-zague, dificultando o alvo. Instantaneamente, o lobo mordeu a mão do caçador, mas ele conseguiu apontar a arma para a garganta do animal. No entanto, outro lobo apareceu por trás e mordeu o pescoço do velho caçador. Descobriu-se que os dois lobos eram um casal e tinham uma ninhada de filhotes. Moto e Shira correram para resgatar a Sirpa, e o Cão Dourado junto com Gak conseguiram escoltar o velho caçador um pouco mais longe antes que ele morresse. O velho, sem arrependimentos, fechou os olhos. Shira e a Sirpa levaram Gak de volta à aldeia, enquanto Moto ficou para esfolar o velho caçador. Ao retornar à aldeia, eles entregaram Gak ao ancião da aldeia para cuidados. Enquanto preparavam um banquete de carne de veado ensopada, a Sirpa não queria ser brusca, mas ela sugeriu que Moto comesse as fezes. A mãe de Azirpa trouxe salmão fresco para os três e explicou que o peixe havia sido um presente dos deuses. No entanto, recentemente, os deuses ficaram zangados porque o povo Ainu tinha poluído o rio enquanto garimpava ouro. Quando a vida se tornou difícil, toda a tribo Ainu realizou uma reunião e parou de garimpar ouro, escondendo seu ouro para que ninguém brigasse por ele. As pessoas que sabiam sua localização envelheceram e morreram, deixando apenas um ancião que sabia onde estava escondido, mas ele foi morto por um Nopperboll. Shira pensou que tinha ouvido errado, pois apenas tinha ouvido que o ouro valia 20 kan. Gak revelou que a quantia era muito mais do que isso. Toki deduziu que o Nopperboll queria garantir que somente a pessoa certa pudesse encontrar o ouro. Então ele espalhou informações falsas. Qualquer um poderia carregar 20 kan, mas a quantidade real poderia ser de até 20.000 kan. Shira também tinha ouvido que Toki planejava um golpe. Com tanto ouro, ele poderia derrotar a 7ª Divisão em Asahikawa. Moto adivinhou que estava relacionado à batalha em Arthur Port. Nessa batalha, Toki e sua equipe venceu, mas as perdas foram mais da metade. O chefe do Estado-Maior, obcecado por ataques diretos para obter glória, cometeu suicídio de arrependimento pelas perdas. O governo culpou toda a unidade por isso. Não receberam dinheiro nem medalhas e foram abandonados pelo exército. Toki decidiu construir uma monarquia ditatorial e tomar Hokkaido. Ele planejava construir fábricas de armas e vender armas no exterior, e para isso precisava de dinheiro. Após ouvir isso, Moto estava determinado a não parar. Toki foi longe demais, até matando seus próprios homens, em parte por causa da esposa do seu amigo. No dia seguinte, Usi e Toshi saíram para patrulhar. Usi se separou do grupo para visitar um bordel e acabou encontrando Shira, que estava reunindo informações. Usi rapidamente fugiu como um touro louco. Usi avançou, imparável, enquanto Shira fez de tudo para evitar ele. Mas Usi continuou avançando, derrubando tanto o homem quanto o cavalo. Shira encontrou alguns soldados da 7ª Divisão e relatou que Usi tinha uma tatuagem. Os soldados tomaram posições defensivas, mas Usi avançou direto para eles, agarrando Shira e girando-o. De repente, houve uma explosão vinda do subsolo. A equipe de Usi chegou para levá-lo, enquanto Shira e outras partes da cidade foram atingidas por bombas. A 7ª Divisão conseguiu capturar um soldado, mas deixou Usi escapar. Toki verificou e descobriu que não havia tatuagens. Ele percebeu imediatamente que tinham sido enganados. O verdadeiro alvo era o banco. O velho samurai entrou com seus companheiros para roubar o banco e Toshi tinha descoberto o que o velho precisava. Toki correu para a cena. Segundo o relatório do banco, uma grande soma de dinheiro, títulos, obras de arte e uma katana haviam sido roubados. Toki imediatamente percebeu que Toshi estava envolvido, mas era tarde demais. Toshi já havia roubado o cavalo de Toki e fugido. Shira, escapando por pouco da morte, dirigiu-se ao bordel para reunir informações. Ele fez um acordo com uma das cortesãs lá. Sempre que o homem com uma tatuagem chegava, ela pegava seus pertences e os trocava com Shira. Assim que Shira tinha o que precisava, ele voltou para pedir a ajuda de retar a Azirpa. Ela recusou, não querendo colocá-lo ou a sua família em perigo. Moto havia capturado um lince, que fingiu-se de morto e depois pulou para morder a cabeça de Shira para escapar. Felizmente, o Cão Dourado o pegou. Para provar que não era inútil, Shira pediu ao Cão Dourado para seguir o cheiro de Usi, e logo o encontraram. Shira ouviu que um corpo havia sido descoberto perto da costa, provavelmente causado por um homem chamado Henmi, que parecia estar em conluio com Usi.
De repente, o cão dourado fez um barulho alertando Uzi, que rapidamente nocauteou Shira. Naquela noite, Toshi voltou e deu a Shira duas opções, segui-lo ou morrer. Ele incumbiu Shira de trazer a pele de Renmi. Claro, Shira não teve outra escolha a não ser cumprir. Quando Shira voltou, ele contou a Moto e a Zirpa sobre Renmi. Ele tinha certeza de que o corpo da vítima, que tinha alvo gravado, era obra dele. Shira explicou que Renmi era um assassino sádico que gostava do que fazia. Moto lembrou que ele e a Zirpa tinham visto um corpo semelhante mais cedo naquela manhã, também marcado com a palavra alvo. Os três decidiram encontrar Renmi, dirigindo-se para a costa onde as vítimas recentes tinham sido. Pescadores, e a Zirpa também estava desejando carne de baleia. Quando chegaram, viram muitos barcos de pesca de arenque na costa. Renmi poderia estar escondido entre os trabalhadores. Encontraram a Suma, que apressadamente os levou ao mar. A Zirpa notou que um barco havia capturado uma baleia, mas não conseguia lidar com ela sozinho, então precisavam de ajuda. A baleia era enorme, mas Moto habilidosamente lançou um arpão nele, e ele começou a puxar o barco, arrastando-os em direção aos barcos de pesca de arenque. O impacto fez com que um membro da tripulação caísse na água, e Moto ficou para trás para salvá-lo, enviando Shira para caçar a baleia. Boas notícias, Moto salvou o homem, mas más notícias, o homem era Renmi. Moto disse-lhe para se despir e se aquecer, mas Renmi temia que sua tatuagem fosse exposta, então Moto o cobriu com um cachecol. Renmi, sentindo o cheiro de sangue em Moto, percebeu que Moto, como ele, gostava de matar. Depois de se aquecer, Renmi voltou para o seu quarto para se trocar. Mas uma pessoa viu sua tatuagem, e Renmi o matou. Justo quando Renmi estava prestes a estrangular Moto, Moto foi até ele, pedindo para ficar alguns dias para procurar o assassino. Renmi levou a Zirpa e Moto para ver o trabalho que estava sendo feito, e depois os convidou para ficar para uma refeição como agradecimento por tê-lo salvo. Eles foram servidos com arroz e peixe. A Zirpa de repente se desculpou, dizendo que precisava usar o banheiro, e Renmi perguntou a Moto sobre a sensação de matar, sabendo que Moto era um soldado. Moto explicou que nunca poderia esquecer aqueles que matou, mas não sentia culpa porque tinha razões para suas ações. No entanto, Moto tinha certeza de que quando morresse, não conseguiria descansar. Pacificamente, o assassino sádico, excitado pelas palavras de Moto, queria matá-lo no banheiro. A Zirpa descobriu o corpo que Renmi havia matado. Ela correu para encontrar Moto, mas ele já tinha ido embora. Renmi queria levar Moto para um lugar isolado para matá-lo. Mas, de repente, soldados da 7ª Divisão chegaram. Vendo isso, Renmi levou Moto para uma vila na montanha. Coincidentemente, Toki estava lá se encontrando com um investidor rico para financiar uma fábrica de armas. Esse homem rico compartilhava da paixão de Toki por armas e se gabava de uma nova aquisição. Do lado de fora, a Zirpa correu para a vila, mas em vez de procurar Moto, ela foi direto para o banheiro. Enquanto isso, Renmi levou Moto para o sótão. Os dois soldados estavam procurando na área quando avistaram Moto. Eles avançaram contra ele. Renmi matou um soldado e esfaqueou o outro na cabeça. Enquanto Renmi festejava as mortes, o soldado restante atirou nele. Renmi caiu escada abaixo, e ouvindo o tiro, Toki chegou ao local. O rico investidor, pensando que havia um ladrão, começou a atirar indiscriminadamente, o que permitiu a Moto escapar com Renmi. Ele arrastou o serial killer para a praia para encontrar Shira, que imediatamente apontou para Renmi. Felizmente, a Zirpa tinha voltado do banheiro bem a tempo de ajudar Moto. Moto conseguiu esfaquear Renmi 2 vezes. Mas em vez de ter medo, Renmi parecia mais satisfeito, até fazendo uma saudação. Com a 7ª Divisão se aproximando, Moto precisava terminar as coisas rapidamente. Afinal, este seria o último encontro deles. Moto decidiu satisfazer Renmi pela última vez. Eles trocaram golpes brutais e Moto terminou com uma faca no coração. Ele prometeu se lembrar de Renmi, mesmo que ele fosse esfolá-lo. Infelizmente, assim que Moto estava prestes a partir, uma orca apareceu e devorou Renmi. Moto, Shira e a Zirpa rapidamente embarcaram em um barco para perseguir a baleia. Toki também o seguiu de perto. A baleia parecia estar brincando com sua presa antes de consumi-la. Mas Moto mergulhou na água, tirou a roupa e recuperou o corpo de Renmi. A Zirpa lançou um arpão na orca e começou a arrastar todos para longe, permitindo que escapassem de Toki. De volta à costa, Toki foi informado sobre a fuga de Ogata, que Moto havia atacado, e o desaparecimento de Nikaido. Enquanto isso, Gaki, que estava recolhendo lenha, encontrou Ogata e Nikaido. Eles usaram a avó de Zirpa para extrair informação. Mas quando não conseguiram nada útil, eles foram embora.
Percebendo que não poderia ficar lá por mais tempo, Gak pediu permissão à avó para sair. Nesse momento, um rapaz da vila derrubou Gak, ajudando-o a escapar com vida. Acontece que Ogata não tinha intenção de deixar Gak ir. Eles sabiam que Gak relateria sua traição a Toki, então era melhor lidar com ele agora. Gak não teve escolha a não ser luta, mas ele estava enfrentando um dos atiradores mais mortíferos. Assim que ele pegou seus binóculos, foi alvejado. Gak espalhou fumaça para obscurecer a visibilidade, e o garoto recuperou a arma que a Sirpa havia escondido. Gak a reconheceu como a arma do velho Rock com apenas uma bala restante. Mas como já havia matado um urso antes, Gak sentia-se confiante. Enquanto isso, depois que Moto esfolou Remy, o grupo descansou em uma pousada. Um velho apareceu e quis carregar a Sirpa. Ele achou a menina familiar e perguntou seu nome japonês, mas Moto não sabia. Ele prometeu perguntar a ela da próxima vez. Shira, que estava bêbada, teve que se recompor porque o velho era Toshi. Toshi lembrou Moto de copiar rapidamente o mapa e entregá-lo antes de partir. Gak começou a subir a montanha. Mas com a perna ferida, ele não conseguiu manter a distância por muito tempo. Ele então pisou nas pegadas do urso para apagar seu rastro. Sua perseguição de gato e rato continuou até o anoitecer, quando Gak encontrou a carcaça de um cervo que o urso havia escondido. O tempo ficou frio e acender uma fogueira para se aquecer só revelaria sua localização. Ogata e Nikaido esperaram até de manhã, e quando perceberam a fumaça, chegaram apenas para encontrar uma pilha de lenha e a carcaça do cervo. Ogata enviou Nikaido para explorar enquanto ele ficava para trás para dar cobertura. Ele, confiando em Ogata, Nikaido fez como foi instruído e se aproximou do fogo. Ao ver que não havia ninguém por perto, Nikaido começou a se aquecer e até começou a cozinhar um pouco de carne. De repente, o urso apareceu e mordeu a orelha de Nikaido. Ele chamou por Ogata, mas Ogata não podia atirar sem revelar sua posição. Pensando que Gak não tinha uma arma, Ogata atirou no urso, mas ao fazer isso, ele se expôs. O urso foi uma distração, e uma bala atingiu Ogata no peito. Com Ogata abatido, Gak capturou os dois homens com sucesso. De repente, um soldado da unidade de Toki chegou. Ele explicou que estava rastreando Ogata e Nikaido há vários dias, aguardando ordens de Toki. Ele mencionou que Toki estava a caminho. Assim que o soldado terminou de falar, ele foi morto a tiros. Ogata, no entanto, ainda estava vivo. Infelizmente, a bala que matou o urso não foi suficiente para acabar com ele. Ogata conseguiu atirar e, retirada, apenas ferindo seus oponentes para retardá-los enquanto fugia. Nikaido foi capturado e interrogado por informações sobre os outros traidores. Toki, divertido, pediu a orelha de Nikaido, mas Nikaido recusou-se a cooperar. Toki disse-lhe que, se quisesse vingança contra Moto, poderia apontar os outros traidores. Relutantemente, Nikaido revelou seus nomes. Ogata escapou com sucesso. Gak partiu após o encontro. E agora o grupo de Moto tinha obtido 5 tatuagens. Moto planejava encontrar Toshi primeiro, suspeitando que Toshi tivesse algumas das peles de que precisavam. Shira revelou que Toshi era considerado imortal e diziam que consumia carne de baleia para se manter vivo. Deixando isso de lado, Shira apontou uma flor coberta de neve que poderia ser vista como um sinal de primavera, uma estação que fazia a Sirpa desejar peixe Edo, que só aparecia durante a primavera. O povo Ainu constrói barragens para pegar peixes, mas deve ser cuidadoso, pois alguns peixes Edo podem crescer o suficiente para comer um urso inteiro. Enquanto Shira falava, ela de repente caiu no rio. Modo queria salvá-la. Quando ele viu o peixe, que era ainda maior do que Shira, tudo o que pôde fazer foi rezar. Um homem Ainu, Kairo, que era amigo do pai de Azirpa, pulou na água para resgatar Shira. Depois, eles todos trabalharam juntos para lidar com o peixe. Eles o assaram e desfrutaram da refeição, e Azirpa ofereceu a Modo um gosto dos olhos do peixe. Enquanto Modo comia, Kairo mencionou o apelido de Modo, o Imortal. Ele explicou que tinha ouvido isso quando estava no exército. Kairo não trabalhava para Toki e não conhecia Modo pessoalmente. Kairo também mencionou que um velho tinha vindo à aldeia procurando por Azirpa, e ele a chamou de Asuko em japonês. Azirpa ficou chocada porque somente seus pais conheciam esse nome. Kairo explicou que isso aconteceu na prisão de Abashiri. Noparabu deu uma dica aos prisioneiros sobre como contatar seus amigos do lado de fora, mencionando em Otaru, Noparabu estava tentando passar seu ouro para Azirpa. Em outras palavras, Noparabu era o pai de Azirpa. Azirpa não podia acreditar que seu pai tinha matado seu povo para roubar ouro. Kairo acrescentou que ele tinha viajado para o Japão com o pai de Azirpa, e Noparabu não era originalmente Ainu do Japão. Azirpa ainda não conseguia acreditar.
Isso, e ela queria conhecer Nopparábo. Se ele realmente fosse seu pai, ele teria que revelar tudo. No entanto, Shira avisou-a de que encontrá-lo não seria fácil. Nopparábo havia escapado de muitas prisões no Japão, e a Bashiri era uma das mais difíceis. Não haveria como encontrá-lo sem a ajuda de Shira. Modo, enquanto isso, disse a Kairo que Shira era um dos prisioneiros. Kairo olhou para a tatuagem e perguntou se Modo tinha mais peles. Modo guardou essa informação para si. Eventualmente, Kairo decidiu juntar-se ao grupo de Modo. Ele assumiria a responsabilidade de devolver o ouro restante ao povo Ainu como compatriotas de Nopparábo. O grupo retornou à aldeia e se encontrou com Gaki. Eles discutiram a próxima etapa de dar a sua jornada para Oshiri, certificando-se de evitar a Satikawa, que era a sede da 7ª Divisão. Kairo sugeriu tomar uma rota por Sapporo, onde ele conhecia um vendedor de armas que não seria rastreado. Eles concordaram com o plano e decidiram descansar durante a noite. Shira, no entanto, tinha dúvidas sobre a confiabilidade de Kairo, mas Moto também não confiava em Shira. No entanto, como a Zirpa confiava nele, os outros também confiaram. No dia seguinte, partiram, com Shira tendo que montar um cavalo pequeno sem reclamar. Pouco depois, chegaram em Sapporo, onde obtiveram armas e munições. Shira, procurando um pouco de entretenimento, perguntou ao dono do lugar sobre a área local. O dono mencionou um hotel próximo, onde a proprietária, uma bela mulher chamada Kano, tinha conhecido Uchi. Kano o reconheceria. Mas por sorte, a atenção de Uchi parecia estar focada em outro lugar. Quando entraram no quarto dele, Uchi imediatamente tentou agarrá-la, mas nesse momento, Moto e o grupo chegaram e Kano marcou uma reunião com ele para a noite. Shira, distraída pelo olhar de Uchi, não a reconheceu. O hotel era como um labirinto, velho e renovado muitas vezes. Quando estavam prestes a entrar no quarto, Kano começou a observar Uchi, ignorando Shira e focando no corpo perfeito de Uchi e nos belos olhos de Azirpa. Shira saiu para encontrar Kano, mas Kano continuava aparecendo e desaparecendo, eventualmente levando Shira para o quarto de Uchi. Uchi ainda não o notou. Justo quando Shira estava prestes a ser descoberta, Kano usou uma armadilha para levá-la embora. Moto ouviu algo, e a Sirpa explicou que era apenas seu estômago roncando. Então todos decidiram ir comer. Eles acabaram encontrando Uchi, mas não se reconheceram. Moto sabia que Uchi praticava judô pelo formato peculiar de suas orelhas. Os dois trocaram movimentos e Uchi, intrigado por Moto, o convidou para beber. Enquanto isso, Shira acabou em uma sala onde Kano lidava com corpos mortos e descobriu a verdade. No entanto, Kano estava esperando atrás dele. No restaurante, a Zirpa foi convidada para comer, algo que acabou por ser curry, e apesar da aparência estranha, estava delicioso. Após algumas cervejas, todos começaram a ficar bêbados. Uchi terminou a sessão de bebedeira porque alguém o esperava no hotel. Quando voltou, Kano não estava em lugar nenhum, mas ele percebeu o buraco que havia feito antes e ficou desconfiado. Uchi acidentalmente acionou uma armadilha e foi levado para onde Shira estava amarrado. Shira tentou avisá-lo sobre Kano, mas Uchi confundiu Shira com Kano e tentou atacá-la. Shira de repente lembrou-se que Kano era o velho prisioneiro com uma verruga no lábio da sua época na prisão. Neste momento, Uchi, agora bêbado, só tinha uma coisa em mente: chegar ao estalajadeiro. Shira viu que a situação era desesperadora, então fugiu rapidamente. Enquanto isso, Kano, que tramava tirar o olho de Azirpa, se esgueirou em direção ao quarto de Moto. Moto acordou a tempo de dar um soco no rosto de Kano. Mas Kano negou. Moto se perguntou como ele tinha entrado, já que havia trancado a porta. Shira, do lado de fora, gritou para avisar Moto que Kano era um médico louco que sequestrava pacientes e fazia experimentos com eles. Quando a verdadeira identidade de Kano como médico foi revelada, ele atirou uma agulha no coração de Azirpa, mas Moto levou o golpe no lugar dela, dando a Kano uma chance de escapar. Moto, preocupado, rapidamente correu para acordar Kairo. Mas Kairo estava morto para o mundo, dormindo como uma pedra. O médico reapareceu, tentando capturar Shira, que fugiu, jogando bombas em seu caminho. Para surpresa de todos, Uchi chegou e começou a lutar contra o médico. Enquanto corria, Moto parou na frente deles. Sem outra escolha, o médico revelou que Uchi também tinha uma tatuagem. Isso fez com que as duas feras se voltassem uma contra a outra, e apesar do porte maior de Uchi, Moto foi dominado e arremessado como um boneco de pano. Felizmente, Moto conseguiu escapar graças a uma armadilha. Quanto ao doutor, ele decidiu abandonar tudo. No entanto, Shira, ainda furiosa, o rastreou e continuou jogando bombas nele. Moto caiu em uma cova cheia de órgãos, cercado por álcool,
que logo começou a pegar fogo. Enquanto isso, Shira encontrou Uchi, que entregou uma mensagem de Toshi para Shira, avisando-o para sempre informar sua posição a Toshi e não brincar com ele. Shira reconheceu a mensagem e rapidamente partiu para encontrar a bolsa de bombas. A boa notícia é que ele encontrou, mas a má notícia era que caiu bem na cova onde Moto havia caído. Shira correu para tirar todos de lá antes que toda a pousada explodisse. No dia seguinte, Shira se encontrou com Uchi para entregar o mapa copiado. Ele também soube que o médico Kano havia sobrevivido à explosão e tinha informações importantes. Depois, Shira retornou ao grupo de Moto. Agora eles precisavam de dinheiro para comprar mais explosivos, então decidiram caçar para conseguir algum e ficar em uma vila Ainu próxima. Na floresta Naganuma, a Sirpa prendeu uma raposa usando uma armadilha feita de 3 longos pregos cravados em um velho barril de óleo. Quando a raposa lambeu o óleo, ficado preso. Embora eles não pudessem vender a pele por muito, ainda valia algo. Kairo, no entanto, apontou que Shira tinha gasto todo o dinheiro deles em jogos de azar e ele foi punido por isso. Então, chegaram a uma aldeia próxima, onde o ancião da aldeia era um dos 6 irmãos do pai de Asirpa. Ele ficou feliz em receber os convidados e mencionou uma mulher estranha que havia chegado recentemente na aldeia. Ela era uma vidente que estava causando alvoroço na aldeia. Enquanto conversavam, a vidente Kama apareceu. Shira, sempre apaixonado por mulheres bonitas, animou-se ao vê-la. Kama decidiu ler a sorte deles e previu que a coisa que todos eles estavam procurando nunca se concretizaria. Kama aconselhou-os a desistir. A Sirpa, sendo uma Ainu moderna, não acreditava em adivinhação, mas Kama, que tinha um talento para prever o futuro, deixou claro que acreditar ou não nela era uma escolha de Asirpa. Antes de partir, Kama também previu que Asirpa estava procurando por seu pai. Naquela noite, parecia que o grupo ainda não estava convencido sobre Kama, mas Shira, sem saber se Kama realmente acreditava, levou-a a uma pista de corrida de cavalos no dia seguinte e pediu-lhe que previsse o vencedor da corrida. Ela concordou, com a condição de que Shira tivesse que comprar algo dela. Karma previu corretamente o vencedor de cada corrida, e logo Shira começou a ganhar dinheiro. Quando o grupo de Moto o encontrou, ele agiu com muito mais confiança, pagando generosamente, embora Asirpa ainda o repreendesse por sua superstição. Kairo, que estava perto de cavalos desde jovem, notou alguns cavalos com chances maiores de vencer. E enquanto eles passeavam pelo hipódromo, ele foi confundido com um jockey. Como um dos seus jockeys havia fugido, precisavam de um substituto. Nos estábulos, Kairo percebeu que o cavalo que ele deveria montar estava destinado a perder. Ele havia sido tornado lento por estar super hidratado. Enquanto isso, o cavalo que estava para ganhar havia sido dopado. Kairo então voltou ao grupo de Moto e informou que o cavalo que ele montaria, número 3, iria ganhar, e eles deveriam apostar nele. Shira pediu a Karma para prever novamente, e ela disse a ele que o número 3 perderia e o número 6 ganharia. Acabou por se descobrir que as probabilidades estavam sendo controladas por um grupo Yakuza. Shira, acreditando na previsão de Karma, foi em frente e fez sua aposta. Moto, vendo o que Shira estava fazendo, trancou-o, mas Shira ainda conseguiu que Karma fizesse a aposta no número 6. Shira acreditava que precisavam de dinheiro urgentemente, e apostar era a única maneira de conseguir isso. A Sirpa correu atrás de Karma, mas ela já tinha colocado todas as apostas. Karma apenas elogiou a Sirpa por ter olhos como os de seu pai antes de partir. A corrida de cavalos começou e Kairo foi imediatamente sabotado. Apesar disso, ele habilmente manobrou seu cavalo e ultrapassou todos, facilmente. Vencedor. A corrida de cavalos em si não foi muita coisa, e a história não cortou nada. Após perderem todo o dinheiro nas apostas, Shira ficou como um tolo drogado. No entanto, o grupo de Asirpa conseguiu vencer porque, entre as apostas, Karma havia colocado uma no cavalo número 3. Kairo sugeriu que saíssem da área. Rapidamente, pois os Yakuza provavelmente os perseguiriam após uma perda tão grande. No entanto, não precisavam se preocupar, já que Toshi já havia solucionado o assunto. Lá dentro, Toshi encontrou o esconderijo, mas encontrou Oga, que tinha vindo juntar-se ao lado de Toshi. Naquela tarde, Shira voltou a si e juntou-se novamente ao grupo de Moto. Embora ainda estivesse um pouco fora de si, ele tinha informações importantes para Moto. Kano tinha revelado a localização do próximo esconderijo, que estava em uma casa em Yuibari. Eles não tinham certeza se o plano para chegar a Bashiri iria funcionar, então priorizariam encontrar o esconderijo enquanto viajavam para o prisão, pois havia informações sobre ela pelo caminho. Eles então partiram para Yuibari. O inverno passou silenciosamente, deixando para trás ventos frios e uma melancolia cinza, dando lugar à primavera com sua brisa suave, luz solar quente e brotos cheios de vida. Em Yuibari, Toki visitou uma loja de taxidermia.
Ele veio aqui para encontrar algumas coisas para decorar a 7ª divisão, e as obras aqui foram feitas com grande precisão. O artesão, Edogai, usava cadáveres frescos para garantir a autenticidade de suas criações. Toki admirou as obras e elogiou Edogai. Além de fazer compras, ele estava aqui para devolver um par de luvas que Edogai tinha deixado cair no cemitério. Edogai começou a sentir-se desconfortável. Do lado de fora, Nikaido estava com um atirador, mirando. Havia rumores sobre um minerador de carvão que tinha morrido em um acidente. Um homem com tatuagens estranhas. Toki e seu companheiro haviam exumado o corpo, mas estava vazio. A atmosfera aqui era fria e seca, fazendo com que o corpo não se decompusesse quando enterrado, tornando o Yunari uma ótima fonte de corpos frescos. Toki deduziu que Edogai frequentemente roubava túmulos para obter corpos frescos. Toki não estava aqui para prender Edogai. Na verdade, achava o trabalho dele impressionante e pediu outro par de luvas. Edogai explicou que as luvas não eram feitas de pele humana, mas de couro de porco. Suas visitas ao cemitério eram apenas para enterrar seus trabalhos defeituosos. Então ele foi buscar a outra luva para Toki. Enquanto Edogai divagava, Toki verificou ao redor e descobriu uma pilha de taxidermia em forma humana. Edogai tinha se vestido para confrontar Toki. Sua mãe constantemente o instigava a matar Toki, mas Edogai estava travando uma batalha mental, conflitado entre seu talento ser reconhecido e as demandas de sua mãe. Ele começou a discutir com ela em sua mente até perder o controle. Toki teve que mostrar-lhe um casaco feito de pele humana, o que acalmou Edogai. A mãe de Edogai ainda insistia que ele matasse Toki, então ambos foram para fora para Edogai examinar a situação mais de perto. Ele até incentivou Toki a usar algumas ervas para que a pele dele não coçasse enquanto a usava. Toki então quis ver as obras de Edogai feitas de pele humana. Cada peça era bizarra. O atirador lá fora olhou para dentro, hipnotizado. Enquanto isso, Nikaido foi se encontrar com a mãe de Edogai e acidentalmente deixou cair sua orelha sobre ela. Ele se apressou para encontrá-la. Assim que Edogai entrou na sala, Toki entregou-lhe uma arma e disse para ele atirar em sua mãe, dizendo que era a única maneira de ele ser livre e maduro. Após o tiro, Edogai não ouviu mais a voz de sua mãe. Toki fez um acordo com Edogai. Ele queria que Edogai criasse peles com códigos falsos conhecidos apenas por sua divisão. Toki pretendia trazer o caos à guerra. Em Otaru, Oshi cuidou de Kano. Atualmente, Toshi tinha um total de 6 peles. E ficou claro que o objetivo de Toshi era restaurar a República de Ezo. Eles discutiram as intenções de Noperabo. Se ele fosse Aino, por que iria prejudicar seu próprio povo apenas para se apoderar do ouro? Toshi especulou que Noperabo poderia ser um partidário do Extremo Oriente russo, posando como um Ainu. A Rússia era um país fragmentado na época, o que significava que Noperabo provavelmente era um comandante guerrilheiro tentando ganhar dinheiro para financiar a guerra pela independência. Ele havia planejado contrabandear o dinheiro por Sakhalin, mas falhou, levando a todos os eventos que desenrolaram. Toshi ainda não confiava totalmente em Naparabo e seu aliado poderia ser um guerrilheiro fingindo ser um Ainu. De volta ao grupo de moto, sua rotina diária consistia em se mover, comer e dormir. Azirpa frequentemente tinha sonhos sobre seu pai, que lhe contava histórias sobre sua mãe, descrevendo-a como uma mulher muito bonita. Azirpa tinha tanto o sangue de seu pai quanto o sangue Ainu de sua mãe. Ela acreditava que seria uma Ainu moderna e lideraria o povo Ainu aqui. Durante um desses belos sonhos, Azirpa foi acordada pelo ronco de Shira, o que a deixou irritada. Edogai ainda estava lutando para ter a ideia perfeita para fazer peles falsas. Enquanto isso, em Otaru, Gaki e Osoma foram comprar armas. No caminho de volta, encontraram um cervo e decidiram testar a arma. Quando um galho de árvore quebrou, o cervo se assustou, mas Gaki conseguiu atirar na coxa, impedindo-o de fugir. Gaki perguntou sobre um menino escondido nas proximidades, e Osoma explicou que o menino era muito introvertido, não gostava de brincar com os outros na aldeia, mas adorava caçar. Ele se parecia com Osoma quando era mais jovem, então chamou o menino para ver. Depois de lidar com o cervo, eles retornaram à aldeia e encontraram Karma. Gaki não acreditava em adivinhação, mas Karma expressou condolências pela recente morte do irmão de Gaki, o que o chocou. Karma disse que veio procurar Azirpa. Em seguida, ela se encontrou com um ancião da aldeia e compartilhou que uma das 3 pessoas viajando com Azirpa era um traidor. Se não os parassem, a vida de Azirpa estaria em perigo. Vendo a preocupação nos rostos de todos, Gaki tomou uma decisão. No dia seguinte, ele partiu, desligado. Mas o garoto que ele pensava ser um garoto acabou sendo uma garota. Ela tinha tricotado uma luva para ele, e na tradição Ainu, se uma garota tricota luvas para um garoto, isso significa profundo afeto. A mãe de Azirpa o havia abençoado, e Karma o acompanhou para guiar o caminho. Antes disso, Karma tinha se encontrado com
Toki e os dois haviam discutido algo. Após 7 tentativas, Edogai finalmente conseguiu fazer 6 amostras perfeitas de peles falsas. Ele estava prestes a entregá-las para Toki quando um dos 2 soldados que guardavam Edogai foi morto a tiros. Oga havia chegado e Edogai rapidamente fugiu com as peles. O outro soldado, que tinha ido comprar suprimentos, percebeu que esqueceu seu dinheiro e voltou para pegá-lo. Ele foi descoberto sem querer por Moto e Shira, que estavam reunindo informações nas proximidades. Incapazes de alcançar a Sirpa e Kairo a tempo, decidiram perseguir os soldados sozinhos. No caminho de volta, o soldado ouviu um velho falando sobre o aparecimento de um urso branco. Oga entrou de repente procurando por Edogai. Ficou claro que Edogai admirava tanto Toki que até criou uma taxidermia em sua imagem. Ele até encontrou várias amostras para fazer peles falsas. Nesse momento, o soldado voltou. Era evidente que os soldados da 7ª Divisão eram formidáveis, somente perdendo quando emboscado, não em um confronto direto. Oga foi forçado a se esconder entre os animais empalhados após alguns disparos. O soldado foi procurar Edogai e, ao saber que ele havia fugido, saiu à procura do urso branco de que o velho havia falado. Edogai estava correndo para salvar sua vida. Oga estava prestes a perseguir quando encontrou Shira e Moto, que acabavam de chegar. Eles verificaram a área e encontraram o corpo de um soldado. Shira foi então capturado por Oga, que deu a Shira uma pista e deixou Moto vê-la. Os dois então perseguiram o soldado. Oga eventualmente alcançou Edogai em uma mina, mas o soldado usou um carrinho de mineração para puxar Edogai. Moto, Shira e Oga imediatamente os perseguiram. Todos entraram na mina, determinados a não deixar as peles escaparem, pois isso causaria caos se vazassem. Moto e Shira alcançaram Edogai, e durante a luta, Moto acionou um interruptor que os separou de Edogai. Oga aproveitou a oportunidade para perseguir Edogai. Eles passaram por um grupo de mineiros que estavam instalando explosivos, e Oga passou por pouco enquanto Edogai mal conseguiu passar antes da explosão ocorrer. Mas a explosão fez o gás vazar e quando pegou fogo, toda a mina explodiu. Todos ficaram presos lá dentro e o gás começou a se espalhar. Edogai estava preso sob uma pilha de pedras, aparentemente morto. Incapaz de encontrar Toki e beijar seus pés, Edogai entregou as peles ao soldado, instruindo-o a entregá-las a Toki. A única maneira de impedir que o fogo se espalhasse era bloquear o fluxo de ar. Se o soldado não se apressasse, selariam todas as saídas. Enquanto isso, Shira havia passado. O gás começou a se espessar, e Moto lutou para arrastar Shira. Era tarde demais, pois os mineiros haviam bloqueado todas as saídas. Moto tentou desesperadamente romper as barricadas de madeira, mas sem sucesso. Justo quando estavam prestes a perecer, Uchi apareceu para salvá-los. Ele facilmente puxou os dois para fora da mina. Oga também escapou logo depois, e então arrastou todos para ver as peles falsas que Edogai havia feito. Toshi chegou logo depois e encontrou um pedaço de couro deixado para trás, sem saber se era verdadeiro ou falso. Shira então informou Moto que o velho era o lendário samurai Toshigu. Agora ele queria saber se na parábola era realmente Ainu ou não. Antes de responder a essa pergunta, Toshi queria saber se Moto pretendia colaborar ou se opor. Um dos aliados de Toshi avançou e sugeriu comprar a pele por uma soma de ouro, o que permitiria que Moto se casasse e vivesse uma vida confortável. No entanto, Moto não precisava do dinheiro agora. O que ele buscava era uma chance de encontrar na parábola e obter a resposta. Nesse momento, o estômago de Asirpa roncou alto. Quebrando a tensão, Kona entrou e ofereceu-se para cozinhar uma refeição, sugerindo que discutissem as coisas enquanto comiam. A cena parecia algo saído de uma pintura. Por enquanto, a prioridade deles era encontrar uma maneira de distinguir entre as peles verdadeiras e falsas. Enquanto isso, em si, Otaro, o soldado sobrevivente, retornou e entregou as peles a Toki. Ele transmitiu a última de Edogai. Mensagem: deixe-me beijar seus pés. Embora Edogai tivesse realmente dito apenas uma palavra, ferro. Claro, com a mente perspicaz de Toki, ele rapidamente percebeu que esta era a chave para distinguir o real do falso. No dia seguinte, todos se dividiram para procurar pistas pela cidade. Na casa de Edogai, apenas Toshi, Oga e Kona permaneceram. De repente, eles foram incendiados do lado de fora. O time Nikaido cercou a casa para destruir as provas com barras de ferro nas janelas. Sair pela porta da frente era como se apresentar como alvos. Oga correu para o segundo andar enquanto Toshi ficou no térreo. Oga disparou loucamente de cima enquanto Toshi atirava continuamente para fora. Qualquer soldado que ousasse sair a céu aberto era baleado por Oga. Quando Toshi ficou sem balas, a equipe de Nikaido invadiu.
Ele enviou um soldado para procurar Oga enquanto ele lidava com Toshi. Oga conseguiu surpreender um soldado, mas o soldado era muito forte e lutou de volta, subjugando Oga. Kona tentou encontrar uma rota de escape, e justo quando o grupo de moto retornou, ele rapidamente subiu correndo para resgatar Oga. Nikaido, agora em cima de Toshi, foi distraído pelo barulho de moto e olhou para o outro lado. Toshi rapidamente cortou uma das pernas de Nikaido, recarregou e quase o acabou. Mas Nikaido conseguiu escapar. O fogo se espalhou rapidamente, forçando todos a recuar. Eles decidiram se dividir em 2 grupos e fugir, planejando se encontrarem. Esta era uma aliança temporária entre os 2 lados. No dia seguinte, o grupo de Moto, composto por ele, Asirpa, Uchi e Oga, estava na floresta quando Asirpa avistou alguns pica-paus. Nesta estação, sua carne era muito macia. Oga planejou atirar em um, mas Asirpa o deteve. Se eles atirassem em um, os outros fugiriam. Decidiram armar uma armadilha com base em seu comportamento, mas apenas capturaram 2, o que frustrou Asirpa. Oga voltou com 3 pássaros que havia abatido para provar que Asirpa estava errada. Asirpa começou a preparar a carne, reservando o cérebro fresco para Uchi. Ele achou um pouco nojento, mas ao ver Moto comer, decidiu experimentar. O grupo apreciou uma refeição de carne de pica-pau picada juntos, e apesar das diferenças, trabalharam bem como uma equipe. Enquanto isso, Gaki estava procurando pelo paradeiro de Asirpa. O jovem que o havia seguido anteriormente insistiu em continuar a jornada com Gaki, apesar dos seus protestos. De volta com Toshi, ainda não sabiam como distinguir as peles reais das falsas. Sua única esperança era confrontar Naparabo diretamente na prisão e perguntar a ele, confiando na única pessoa em quem confiavam, Shira. Shira foi aliviar-se e, por acaso, encontrou Moto. Os 2 conversaram em particular e Moto percebeu que Shira trabalhava para Toshi desde o momento em que chegou na pousada. Moto ficou desconfiado e começou a esfaquear Shira com uma faca, o que o assustou. No entanto, isso era apenas um pesadelo que Shira estava tendo. Ele decidiu fugir antes que Moto pudesse matá-lo. Ao sair apressadamente, ele encontrou a 7ª divisão e, apesar de tentar escapar, Shira foi facilmente capturado. Toshi atualizou os outros, informando que Shira provavelmente seria levado para Asahikawa. Se isso acontecesse, causaria problemas para eles. Levaria vários meses para Shira encontrar uma saída. Eles esperaram o grupo de Moto chegar e, nesse momento, Toshi e Kairo partiriam para resgatar Shira. Enquanto isso, em Bensoto-en-si e Omizawa, enquanto o Karma estava adivinhando, Gaki reuniu informações e descobriu o paradeiro de Asirpa. Quando o grupo de Moto se reuniu, Toshi e Kairo se prepararam para sair e Toshi descobriu a verdadeira identidade de Kairo. Durante o transporte, Shira percebeu um velho vendendo bolos de feijão verde e correu até ele. Aconteceu de ser Toshi, que lhe deu um sinal na ponte. Naquele local, Kairo tinha preparado um barco. Como a ponte era pequena, apenas 10 pessoas podiam atravessar de cada vez. Quando chegou a vez de Shira, Toshi apareceu e cortou a corda da ponte, fazendo todos caírem na água. Kairo rapidamente remou o barco em direção a eles. Quando estava prestes a pegar a mão de Kairo, Shira, temendo a sensação de ser morto por Moto, escolheu soltar. Ele preferia ser capturado a ser morto. Toshi voltou e relatou a situação, supondo que Shira já estivesse em Asahikawa. Ninguém sabia quanto tempo levaria para ele. Fugir e pensar no rosto arrogante de Shira, todos decidiram abandoná-lo. No entanto, Moto disse que iria salvar o idiota. Afinal, Shira ainda tinha alguma utilidade. Então todos concordaram. Toshi já tinha planejado isso. Em Otaro, após Nikaido, voltou. Ele tinha perdido a cabeça e estava constantemente roubando opiáceos para aliviar a dor. Era difícil controlá-lo. Quando Toki chegou, Nikaido finalmente se acalmou. Lá fora estava o Tenente Arisaki esperando por Toki. Ele era conhecido por ser um gênio inventor de armas. Os 2 tinham uma boa conexão e conversavam bem juntos. Arisaki tinha trazido muitas armas novas naquele dia. Toki também contou a Arisaki sobre o incidente em que seus homens foram atacados por um urso e perderam uma perna. Toki pediu a Arisaki para ajudar Nikaido. Alguns dias depois, Arisaki tinha feito uma perna protética para Nikaido, que também podia disparar balas pelo calcanhar. Com isso, Nikaido poderia continuar sua busca por vingança. Fora de Asahikawa, Moto foi apresentado a Suzukawa, um mestre do disfarce e um dos prisioneiros. Eles precisavam se disfarçar para investigar o local onde Shira estava sendo mantido. Eles tinham que se disfarçar de alguém cujo rosto era raramente visto. Toshi pensou em Shirasuke, o diretor da prisão de Abashiri, um homem pouco conhecido.
Pouco depois, Suzukawa se disfarçou com sucesso como uma réplica perfeita de Shirasuke. Neste momento, a Sirpa havia adormecido ao lado de Toshi e Moto. Ver Toshi segurando-a lembrou do momento na hospedaria. Ele percebeu que Shira era o traidor, mas não era o momento certo para confrontá-lo. Moto estava zangado, mas como a Sirpa tinha acabado de acordar, ele teve que suprimir seus sentimentos. No dia seguinte, com base no número no uniforme de Shira, 27, Keiro identificou onde Shira estava sendo mantido. No entanto, a unidade 27 estava sob o comando de Toki. Então era provável que Toki escondesse Shira no acampamento do Coronel Yudo. Ele foi convidado para se encontrar com Shirasuke. Quando chegou, viu Suzukawa e Moto disfarçados. Lá fora, Uga estava observando a situação. Sem perder tempo, perguntaram diretamente por Shira. Como a captura de Shira não havia sido tornada pública, como Shirasuke poderia saber disso? Um subordinado de Toki então saiu para enviar uma mensagem para Toki. Lá dentro, Suzukawa puxou uma pilha de dinheiro falso e discutiu como ele foi feito. Isso seria útil no futuro, se uma guerra estourasse. E com isso, ele poderia ganhar mérito e ser promovido. Toki ouviu isso, mas como não conseguiu chegar a tempo, ele ligou para o operador para informar o outro lado que seus homens ainda estavam monitorando o verdadeiro Shirasuke. Se algo acontecesse, eles saberiam imediatamente. O subordinado de Toki se encontrou com Suzukawa e Oga reconheceu que o homem não era comum. Lá dentro, Shira foi trazido e ele rapidamente reconheceu Moto. Nesse momento chegou um soldado negro, designado para mantê-lo sob controle. Ele começou a expor Suzukawa, falando na língua local que apenas Shirasuke conhecia. Claro, Suzukawa também podia falar. Após um momento, o soldado negro matou Suzukawa e feriu Moto. Apesar de estar ferido, Moto arrastou Shira e pulou pela janela. Oga, do lado de fora, forneceu fogo de cobertura. Os três se reuniram e seguiram em direção à fuga. Eles chegaram a um local de teste de balões de ar quente e decidiram roubá-lo. Os soldados tentaram detê-los, e o soldado negro rapidamente subiu para persegui-los. Moto queria lidar com o soldado ele mesmo, mas como estava ferido, não conseguia lutar de forma eficaz. A Sirpa, de baixo, disparou tiros de apoio. Shira aproveitou a oportunidade, deu um pontapé no soldado negro e conseguiu se manter preso. Shira passou por uma experiência terrível ao ficar enredado em galhos, mas a Sirpa subiu e se juntou a ele. Felizmente, todos conseguiram escapar. Moto foi atingido por 3 balas, então a Sirpa começou a extraí-las. Shira ficou surpreso com a imprudência de Moto, mas Moto simplesmente disse que salvou Shira porque ele ainda tinha alguma utilidade. Moto também revelou que Shira estava trabalhando para Toshi, o que fez Shira entrar em pânico e fugir. No entanto, Moto percebeu que a réplica da tatuagem que Shira tinha era falsa, significando que Shira na verdade não os tinha traído a ele e a Sirpa. O balão de ar quente encontrou alguns problemas, forçando-os a pousar ali perto. Como não tinham voado muito longe, a 7ª divisão poderia facilmente persegui-los a cavalo. A Sirpa usou algumas ervas para parar o sangramento de Moto. E continuaram sua jornada. Depois de viajar um pouco mais, foram alcançados novamente. Agora, teriam que atravessar a montanha nevada se esperassem despistar seus perseguidores. Quanto mais subiam, mais fria ficava a Chiisei. Ficou, e a tempestade de neve piorou gradualmente. Shira, com muito frio, começou a perder a sanidade. A Sirpa decidiu fazer uma pausa, e sinalizou para Oga atirar em 2 veados para que pudessem usar as peles como abrigo. No entanto, enquanto esfolava um dos veados, Shira ficou delirante e começou a correr ao redor. A Sirpa rapidamente foi atrás dele, mas antes que ela pudesse alcançá-lo, ele voltou segurando um veado. Agora, Moto teve que ir procurar a Sirpa. Ele finalmente a encontrou ao anoitecer, mas era tarde demais para voltar. A Sirpa notou outro cervo por perto, e desta vez Moto não hesitou. Ele o abateu, e juntos com a Sirpa, eles se esconderam dentro do cervo. Corpo. Enquanto estavam dentro, eles conversaram e comeram. A Sirpa comeu o fígado do cervo enquanto desfrutava também do cérebro. Moto preferiu caques secos, algo que não tinha há muito tempo. Ele se lembrou de comê-los com um amigo antes de entrar para o exército. Se pudesse, desejava poder voltar a ser como era antes, não a máquina de matar em que se tornou. A Sirpa queria que quando tudo acabasse, Moto a levasse para a cidade natal dele para que pudesse provar caques secos. No dia seguinte, todos se reagruparam. Oga observou que não havia sinal de ninguém. Shira não achava que eles tinham desistido. Talvez estivessem esperando que descessem a montanha para Abashiri. Então, eles decidiram ir direto para Takati. Eles tomaram essa decisão porque tinham previamente concordado com Keiro e os outros em se encontrar em Abashiri caso fossem separados. Enquanto isso, Gaki tinha acabado de receber um e-mail de Osoma.
informando que a avó de Asirpa não deveria viver muito mais tempo. Quando uma pessoa idosa, Ainu, sabe que está prestes a falecer, ela prepara silenciosamente seu pano de enterro. Gak não queria que sua avó morresse. Então ele decidiu que precisavam encontrar Asirpa rapidamente. Gak estava determinado a trazer Asirpa de volta para ajudar sua avó a se recuperar. Ela tinha cuidado dele e de outras crianças órfãs, então ele precisava retribuir sua bondade. Após uma longa jornada, Gak soube pelos Ainu locais que eles tinham visto alguém que se parecia com Asirpa. Eles foram para o pântano Kushiro, onde Gak encontrou uma pessoa dançando hip hop, exatamente como Asirpa. Era de fato ela, dançando para ajudar na digestão. Finalmente eles se reuniram. Gak ficou surpreso de encontrar Oga lá também. Deixando isso de lado, ele contou a Asirpa sobre a condição da avó dela. Agora a moderna garota Ainu tinha que escolher entre buscar respostas ou retornar para sua avó. E assim, o anime terminou. Ainda havia mais 2 partes e se você quisesse vê-las, o nome do anime era... Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.